Olha que máximo. Tô usando aqui um experimentozinho que eu fiz ontem. E aí... Deixa eu até ver se eu alterei as coisas aqui. Não. E aí... eu tô usando essa feature muito interessante que tem aqui do navegador que se chama Web Component. Aí como que isso funciona? Deixa eu subir aqui na doc. Esse aqui é da Standard, né, do HTML, que basicamente já está disponível desde os, sei lá quando. MDN Web Components, aqui ó, que chamam de Custom Elements também. E aí entra tudo, entra tipo elementos, né, estendidos, então tu consegue estender aqui uma classe do navegador mesmo, então estender o paragraph, estender um HTML element puro. E aí ele tem esses life cycles, né, que é basicamente aí feito pelo próprio, registrado pelo próprio navegador. Então tu faz uma classe, né, com constructor e tal, registra o elemento, e aí basicamente esse elemento agora é customizado, tu pode definir teus próprios elementos, que nem como se tu estivesse usando um framework, né? Ele vai responder aos eventos, vai entrar no DOM na hora certa e tudo mais. E tudo isso só com JavaScript puro, não precisa de framework, não precisa de nada. Ele dá até uns exemplos aí, mas eu achei essa doc aqui mais completa, ela tem uns exemplos mais interessantes, né? Tipo esse flag icon aqui, tem o checkbox aqui deles, que eles explicam como que você pode usar os states, né? Para inclusive pegar esses states e usar dentro do CSS, dentro do form, que eles têm integração, né? Então tu vê que é os áreas checked, né? E o role aqui, o checkbox, tu pode usar isso aqui dentro do CSS para poder conseguir pegar atributos desse elemento. Então, tipo, simular um checkbox, né, de quando ele está checado. E é muito interessante. E aí, basicamente, o que isso ajuda? Com só Vanilla, né? Obviamente eu não estou usando só Vanilla. Eu estou usando um negocinho aqui a mais. Que é basicamente um arquivozinho que eu fiz aqui, né? Que eu chamei de bin. E aí ele é só uma extensãozinha aqui que permite que eu use HTML. A sintaxe, né, do HTML para definir o componente. E aí eu posso interpolar umas coisinhas aqui. Tem reatividade, tem umas coisinhas aí que eu coloquei, mas é bem básico. Tipo, o arquivo deve ter umas 500 linhas de código. Isso aqui eu fiz há um tempão atrás. Deixa eu ver. Ele tem uns 500 linhas de código, onde a maioria é só mais comentário e coisa que não tá nem sendo usada. Vou dar uma limpada nisso aqui. E aí, tipo, o componente fica super pequenininho assim, ó. E aí o que ele te permite fazer? Deixa eu ir lá no meu index. Esse HTML, não estou usando nada aqui. Isso é só tipo um vit config com um resolver. Só isso. Então ele vai só resolver HTML. E Node Modules se existir alguma coisa se eu importar. Mas atualmente, eu tenho ideia, minha Node Modules só tem coisa do vit aqui, né? E do NanoID, bagulho para cores, etc. E aqui só para o CSS. Porque eu estou usando o Tailwind. Então o projeto fica super pequenininho, dependências aqui basicamente nenhuma. E aí tu roda ele aqui, né? Eu tô rodando ele aqui. E aí, ó, ele permite tu fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no meu index. E aí, por exemplo, eu criei uma viewport, né? Que esse elemento por enquanto não faz grandes coisas. Ele só tá aí como helper. E aí eu tô usando aqui o Tailwind. E aí, por exemplo, eu posso... Tenho aqui, né, meus nodes, ó, que eu defini também como elementos customizados. E aí tu vê que tem um conteúdo aqui, ó. Teste node. E aí ele vai mudar o conteúdo só lá dentro. O título aqui é responsivo ali, então node teste. Ó, ele fica o título ali. O botão de X não faz nada e tá só errado aí. Eu esqueci de estilizar mesmo. A estilização do Tailwind funciona aqui de boas. Ó, text gray, mas o fundo é branco, então ficou horrível. BG, sei lá. Eu nem sei se é uma cor. Pronto, aí, show. E aí tu consegue usar a estilização aqui de boas. Eu posso botar aqui uma borda, sei lá, green. Aí vai ficar a borda ali, né, reativa. O rows funciona, então, por exemplo,
Mas esse aqui tem um negócio mais interessante também. Porque eu vou mostrar. Isso seria bem complicado de colocar, de reproduzir em outro framework. Eu acho que no Vue e no Svelte seria tranquilo, mas no React eu nem imagino a dor de cabeça que deve ser. Então, por exemplo, eu consigo dizer que eu quero 4 rows e 3 columns, né? O grid básico. Só que um recurso interessante desse node que eu coloquei é que ele tem o drag e drop. Então o viewport ela é absoluta e eu consigo mover os componentes aqui do grid. Se eu reorganizar esse grid aqui, ó, tu vê que os componentes fazem o resize de acordo e continuam aproximadamente no mesmo lugar que estão, né? E eu ainda consigo movimentar eles. Tem ali também, né, o foco, então quando eu passo o mouse em cima ele vai dar o foco no componente. Tá meio bugado, né, porque eu tenho que melhorar um pouquinho essa ordem aqui. Tipo, tu vê que quando eu foco no rosa, o azul fica lá atrás de todo mundo. Mas tá meio... eu tenho que ajustar isso aí ainda. E aí tu consegue, tipo, reordenar aqui. E o mais interessante, vou abrir e inspecionar, que, por exemplo, se eu focar aqui no meu node 0, né, que é o meu elemento, tu vê aqui como que ele é feito, né, o shadow root e tal. Só que o shadow root eu não preciso mexer nele. Como ele é reativo inclusive quando eu edito aqui dentro. Então, por exemplo, o meu node, ele tem um atributo title bem aqui, ó. Aí o title tá ali em cima e ele vai ficar reativo, então eu posso dizer title alterado. E ele vai ficar reativo lá dentro. Então, tipo, mesmo que isso aqui seja, na real, um spam aqui dentro, né? A reatividade ainda funciona, porque esse custom components, ele tem aqui, ó, um attribute changes. Aí eu tô usando aqui meu negócio de render para poder pegar e alterar aqui, né? Fazer o render de novo e verificar o que modificou. E aí o resto é recurso aqui desse beam, né, que eu fiz. Então, por exemplo, eu tenho interpolação aqui de atributo condicional, que nem tu tem no React. Só que ela funciona aqui de uma maneira muito mais simplista, né? Então eu consigo só substituir alguma coisa. O conteúdo, né? Eu substituo o conteúdo ali dentro. Os styles, para eu poder pegar e posicionar um elemento em algum lugar. E eu acho que esses styles aqui eu nem estou usando. Esses aqui foi só para configuração aqui dentro. Então, tipo, se eu tivesse um atributo X e um atributo Y aqui. Mas esses dois aqui eu nem estou usando porque eu estou fazendo... ele tem esses hooks aí, né? Então, por exemplo, aqueles hooks ali, é só quando ele se conectar, que isso aqui é um próprio evento de lifecycle deles. Então, eles têm esses daqui... connected callback, isso é o próprio lifecycle. E eles têm um disconnected, seria tipo um on-mount e um on-mount no view, alguma coisa assim. Então, tipo, eu consigo criar o shadow root, botar todos os meus templates, meus styles customizados, aplicar, né, meus eventos aqui, ou o que eu quero fazer. A lógica de movimentar e fazer o resize é só isso daqui, né? Isso aqui é o resize condicional, para ele poder aplicar primeiro o estilo do CSS e depois deixar movimentar. E esse daqui é para ficar os eventos, né, de movimento. Então, mouse up, mouse over, mouse down. E no disconnect eu estou usando só um abort controller para poder cancelar os eventos. Então, tipo, aqui eu coloco alguns eventos na janela. Aí os event listeners têm isso, né? Tu consegue passar um signo. E aí eu só crio um abort controller para esse componente aqui, ó. Um abort controller único. Quando finaliza, ao invés de ter que tirar cada evento, eu só aborto aqui no controller e pronto. Não preciso me preocupar com evento nenhum, que eles vão ser desmontados. E aí fica basicamente isso. E aí tem outros recursos interessantes aqui do navegador, que tipo, coisa que eu fui descobrir assim, tentando mesmo. É que tipo, se tu tiver um shadow root ou qualquer elemento e tu tiver um children com um ID, tu consegue pegar e encontrar esse children nomeado pelo ID. Então, por exemplo, bem aqui eu uso isso no header. Cadê o header? Aqui, ó. É shadow root children e aí eu digo que eu quero acessar o elemento header, né? Porque ele é nomeado. Ele tem um ID lá. E basicamente é isso, com 100 linhas de código, né? Que assim, é relativamente pequeno para tu ter um elemento definido e tu ainda ter a funcionalidade do resize, sendo que essa funcionalidade aqui é meio que genérica, né? Tu pode aplicar para qualquer elemento, porque ela só define eventos. Então, com pouquíssima linha de código, tu consegue fazer
um bagulho que, tipo assim, eu nem sei como que eu faria. No React ou no Vue. Provavelmente no Vue deve dar pra fazer alguma coisa parecida, mas... com aqueles uses, esses bagulho assim, mas... eu acho que seria bem mais complicado. E a reatividade da própria edição, né? Que tu consegue basicamente ver aqui como que ficaria se fossem 4 colunas. Né? Então, só dou um resize aí, ó. E aí eu consigo ver como que seriam aqui com 4. Então, se eu só reorganizar eles, né? Porque eu modifiquei o layout do fundo. E aí tu vê, ó, que agora cabem 4 aí, ó. Lado a lado. E aí eu posso tentar voltar lá pro 3, ó. Só pra tu ver que ele dá o resize certinho. Eu tenho que botar pra quando ele atualizar essas propriedades do parent também, mas eu acho que daí deve ser um pouco mais complicado de fazer. E aí, ó. Volta lá os resize. E aí dá praticamente pra tu fazer um componente que tu pode testar, né? Pelo DevTools do navegador de boas.